Se você acha que já viu de tudo no mercado digital, espere até 2025. Para onde irão as redes sociais? Qual é o comportamento do consumidor? É isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. Inspira! Respira! E não Não pira! pira! Sejam bem-vindas de volta, amores! A gente tava morrendo de saudade de vocês. Demais, demais. Estávamos morrendo de saudade desse podcast, né, Kael? Mas eu acho que antes da gente entrar no assunto propriamente dito, porque tem muita coisa para falar, tem duas coisas que a gente precisa fazer. Como foi o nosso fim de ano? Como foram as coisas do lado de cá? Porque eu quero que elas digam como foram as coisas do lado de lá nos comentários do YouTube. Mas e do lado de cá? Me diz as tuas novidades. Exatamente. Aguardamos, viu, os comentários das Amouras no YouTube para a gente abrir essa conversa, se atualizar de todos os babados. Porque por aqui nós fizemos uma pausa no fim de ano, né, em alguns projetos, incluindo o nosso querido Inspira, Respira, Não Pira podcast. Para reenergizar, para fazer um balanço do ano e para voltar assim com essa empolgação que a gente estava muito ansiosa para falar muito aqui nos nossos episódios, né? Trazer vários assuntos interessantes para nós empreendedoras, mulheres. E é isso, estamos de volta, vamos embora. Vocês viram que essa segunda temporada, estamos oficialmente na segunda temporada do Pode Me Pira e já temos algumas mudanças, né? O nosso fundo aí não é mais verdinho, é uma outra coisinha dentro da nossa paleta. Mudamos também um pouco da formatação de vídeo, então deem o feedback de vocês para a gente também, para a gente entender se funcionou legal, se não funcionou, para a gente. Estamos testando coisas novas, porque esse ano é um ano de testes de muita coisa, né? E a última coisa, antes da gente entrar no assunto, é aquela mendigagem de sempre, que eu sempre peço para a Kel fazer, porque ela vai manjar mais do que eu disso aí. Aí quer dizer que a pedinte sou eu. Mas eu peço mesmo, porque vocês sabem que isso é muito importante para o crescimento do nosso trabalho, né? Aqui desse espaço de conversa. Então curtam, compartilhem com outra empreendedora, deixem comentários, a gente adora ouvir vocês, ler vocês, né? Inclusive, lembrem-se de enviar histórias de pira, né, Rai? Muito importante, temos aí toda uma temporada pela frente, queremos muitas e muitas histórias. Sigam-nos lá no Instagram, sigam no TikTok, porque a gente é legal e a gente conversa de coisas legais. Exatamente. O formulário para mandar as histórias de pira vai estar tanto lá na descrição do Spotify, quanto aqui embaixo na descrição do YouTube. Então, pode colocar. E, são muitos recados nesse início de temporada. Mas um recado que a gente dá desde a primeira temporada é que gravamos de casa. Então, uma obra acontece, uma cachorra late, um avião passa. Eu estou um pouquinho doente, então minha voz está meio falha. Vez ou outra pode vir um pigarro, mas está tudo certo, vamos que vamos. Vocês sabem como funciona aqui é uma bagunça organizada. Sem estresse. Bem, comecemos o nosso assunto. E eu queria saber de tu, Kel, o que é que tu acha aí dessas tendências para 2025? O que é que vai rolar? O que é que vem na tua cabeça? A gente tem uma estudada para esses episódios. Então, e estamos sempre com a nossa querida pauta aqui do lado. Então, por favor, para a gente poder não falar mais que deve, né? Que a gente fala mais que o da cobra. Pauta essa que invariavelmente eu vou ignorar em alguns momentos, né? Só para não perder o costume. Mas assim,
O título do episódio é O que esperar de 2025. E eu, sinceramente, digo a você, viu, Amora? Não espere muita coisa, não. Vá lá, entre no movimento e faça acontecer. Porque, assim, por mais que a gente tenha esse sentimento de renovação, né? Quando a gente vira de um ano para o outro, até de um mês para o outro, encerra um semestre e começa o outro. Mas o esperar é só referente às expectativas e tendências, viu? Não vá ficar esperando muita coisa do ano novo, de quem quer que seja. Vá lá e faça acontecer. Eu queria dizer que é o que eu acho que esse ano tem 3 semestres. O primeiro é janeiro, que está acabando agora. Porque equivale a um semestre. E aí tem o primeiro semestre e o segundo semestre do ano. Entendeu? Porque janeiro Esse ano se exatamente. Esse ano superou. nós temos 3 semestres, né? Um está acabando e a gente vai começar o segundo, porque janeiro ou mês longo, pelo amor de Deus. Mas é isso, não esperar muita coisa e fazer acontecer. E nós trouxemos aqui, já começando a nossa pauta, algumas tendências que nós pesquisamos em relatórios, né, famosos que saem sempre todo ano, em empresas que fazem pesquisas e tal, e criam esses relatórios de tendências. Nós não trouxemos muitas tendências, porque também eu acho que é uma coisa, Rai, não sei se tu vai concordar comigo. Eu gosto muito de olhar para as tendências, de olhar o que é que tá para, sei lá, acontecer, né? O que é que o ano traz de novo, principalmente em termos do universo do empreendedorismo, do universo digital. Mas eu acho que a gente não pode fazer com que essas tendências nos deixem ansiosas, tá? A intenção não é essa, a intenção é dar essa atualizada para você ver, Amoura, como é que você se encaixa, como é que o seu negócio pode aproveitar essas tendências, mas sem perder a essência do que você faz, de quem você é, e sem tentar enlouquecer para seguir tudo quanto é tendência, porque nem toda tendência é pra gente, não é não, Rai? Exatamente, exatamente. Isso é uma coisa que eu digo, repito, falo para todo mundo, não é mentorada, eu sempre digo. Tendência, a gente tem que ter bastante cuidado, porque sim, é uma coisa que vai e volta. A gente tá vendo aí, eu acho que 2024 foi muito forte para a volta dos anos 2000, né? Então teve muita coisa e agora isso já está mais A em baixa. nostalgia. A nostalgia. Agora, a nostalgia ela está se apresentando de uma outra forma, muito mais como uma questão de recordação, né? Então, eu acho que a gente precisa entender, antes de entrar nessas tendências, isso serve para o meu negócio, isso é válido para o meu DNA de marca, isso vai de alguma forma impulsionar a minha empresa. Eu não vou perder a minha sanidade mental durante esse processo. Porque, assim, essa pausa que a gente fez agora no fim do ano foi uma pausa para cuidar da nossa saúde mental, para poder refrescar um pouco as coisas, acalmar um pouco as coisas. E é uma coisa que a gente fala muito aqui, né, Kel? No Pod, sobre essa necessidade do ócio criativo, de certa forma. Então, quando você vai pensar em tendências, a coisa principal é, ok, isso faz sentido para o meu negócio? Primeira pergunta. Segunda pergunta, se isso faz sentido, eu tenho tempo para isso? Eu tenho, certo. Isso vai impulsionar o meu negócio, eu vou estar deixando de lado alguma coisa que seria mais importante e que de fato vai impulsionar o meu negócio. Então, a ideia da gente com esse episódio é realmente trazer uma coisa para vocês entenderem um pouco mais do que está rolando no mercado, mas não é nem para ninguém sofrer com ansiedade, com nada disso. É realmente, porque essa é uma pesquisa importante, assim, essa coisa de entender o que está rolando no mercado, esse senso crítico de filtrar essas informações e do que trazer para o nosso negócio é muito importante em qualquer momento da nossa vida, né, Kel? Exatamente, exatamente. E a gente já começa com uma tendência que, para mim, é uma das melhores, foi uma das que me chamou mais atenção. Porque é uma coisa, inclusive, que a gente aborda muito aqui. Nós abordamos em alguns episódios da primeira temporada. Né? A primeira tendência que nós encontramos lá no relatório toda vez eu confundo essa sigla dessa WSNG. W, não, WGSN. WGSN, tá vendo?
WTSN, né? Que trouxe esse relatório de tendências. E a primeira delas que nós trouxemos para cá foi a da preguiça terapêutica, quando o descanso vira mercado. Esse avanço da tecnologia, essa nossa ida para o universo digital, tanto para entretenimento quanto para criação e condução de negócios, ela vem trazendo uma aceleração muito forte para as nossas vidas. Então, a gente vem tentando lidar com essa aceleração, tentando lidar com essa nova dinâmica. Porque se você parar para pensar, quando nós trabalhávamos da forma convencional, a gente meio que tinha um momento de ligar e um momento de desligar. E hoje, qual é a empreendedora que trabalha no seu negócio e que calma, para Pandoca tudo, apareceu aqui. que Pandoca ela botou o focinho a gente aqui. começou, eu vi. Ela sentiu que a gente começou o episódio. Já saiu, já se foi. Sigamos. Ela só veio dizer: tô aqui, viu? Já sei que vocês começaram a gravar. Também quero aparecer porque eu sou a mascote do pod. E é sobre isso. Mas qual empreendedora que trabalha hoje, que tem o seu negócio, que usa a rede social para divulgar o seu trabalho, que desliga completamente? É difícil, né? A gente tem que se treinar, a gente tem que ter disciplina para conseguir desligar, para conseguir pausar, para conseguir descansar. E aí vem burnout, e aí vem tantas outras coisas. E essa tendência fala muito sobre isso, sobre o descanso virar mercado, novas formas de abordar o autocuidado, de abordar o bem-estar, de abordar essa maneira de lidar com o burnout, né? Levar isso para as pessoas. Então, veja, que a gente teve essa aceleração e agora está todo mundo com esse mesmo sentimento de, cara, a gente precisa desacelerar. A gente precisa dar um respiro, né? É o Então, mercado, desculpa, é o mercado do wellness, né? O mercado do bem-estar. Ele cresceu de uma forma justamente dessa percepção de ninguém aguenta mais se matar de trabalhar. exatamente. Exatamente. E sabe o que eu acho mais bizarro? É o como ainda tem gente vendo todo esse movimento que acha esse discurso, né, do desacelerar, ou o discurso desse título aqui, né, da tendência à preguiça terapêutica, ou seja, aquele descanso, vou ficar aqui no ócio para cuidar da minha saúde mental. Quanto tem gente que acha que isso é coisa de pessoa que não tem comprometimento com nada, quando não é verdade. O maior benefício e a melhor forma da gente manter a nossa criatividade ativa, a nossa energia ativa para trabalhar, para fazer melhor, é saber descansar. Isso. Pelo menos para mim, Porque se a gente não souber descansar, e aí, gente, é uma coisa que vale a pena, eu acho, a gente frisar aqui, que saber descansar em si não é você só deitar, botar a perna para cima e ficar olhando para o teto. Eu acho que aqui é onde entra aquela ideia do ócio criativo. Inclusive, teve uma época que tinha um programa na CNN, não sei se tu vai recordar, que era o CNN Tonight, que era com a Mari Palma, Gabi Prioli e Leandro Carnal. Cara, era um programa incrível. E eles fizeram um episódio inteiro dedicado ao ócio criativo. Não sei se ainda tem ele online, eu realmente não sei. Quando eu for editar o vídeo, quando eu for botar no YouTube, eu dou uma pesquisada. Se tiver, vocês vão achar aqui embaixo na descrição do YouTube e no Spotify. Mas era um programa muito interessante e que eu acho que vale muito a pena, porque ele justamente leva para o lado do desmistificar que o descanso é só não fazer nada. Porque muita gente, isso eu já ouvi bastante, cara, eu não fiz nada o fim de semana inteiro, mas chegou a segunda e eu tô cansada. É porque provavelmente você não descansou totalmente. Você não fez outras coisas. O descanso também envolve ir numa academia, por incrível que pareça. O descanso também envolve ir num parque com seus filhos, com seus cachorros. O descanso também envolve fazer uma caminhada na praia, ler um livro na praia, sabe? O descanso não é você deixar totalmente a sua mente vegetar, óbvio.
isso também é importante. Sabe, você Também se jogar no sofá e olhar para. Às vezes você até bota uma série na TV, mas você tá tão assim, com o cérebro desligado, que você não está exatamente prestando atenção na série. Mas fazer só isso não vai te levar para um descanso que vai relaxar o teu corpo completamente, sabe? Né? E inserir pílulas desses descansos na semana é importante também. E é um grande desafio para a gente que empreende, né? Exatamente. E descansar não é só fazer nada, não é só dormir, mas também é isso, tá? Porque Também é a gente isso. precisa também ter o cuidado de não querer tornar o momento do descanso algo produtivo. Porque dependendo do seu nível de aceleração, para você e para sua mente, o melhor é pelo menos 5 minutinhos sem fazer nada, sem pensar em nada, sem querer produzir nada, sem querer ver nada para estudar, para pensar, para refletir. Eu tenho uma rede bem aqui na frente de mim, então eu tenho um exercício, inclusive, que é pelo menos ao longo do dia, 3 minutinhos pela manhã, 3 minutinhos à tarde, deitar ali naquela rede e fazer nada. 3 minutinhos, nem que eu cronometre no E é celular. nada. É É inclusive nada. não pegar no celular. Assim, você bota o cronômetro e Exatamente. bota o celular pro lado. Exatamente. Porque tem gente que acha, não, 3 minutinhos é 3 minutinhos eu ficar aqui mexendo no celular, fazendo Não, mexer no o celular scroll. não é descanso. Não é Não é descanso. descanso. Principalmente para sua mente. Então, é fazer nada. Sabe? Fazer nada. E você vai ver, se você tentar fazer isso, o quanto é difícil não fazer nada. É. O quanto é difícil ficar assim, ó. Sem a mente tentar dizer para você, menina, mas tu tá parada, mas tu tem tanta coisa para fazer, sabe? E é Aí isso tem que isso, aí tem faz a aquilo, aí gente tem não sei o adoecer. quê. É isso que faz a gente adoecer. E essa tendência, ela fala muito sobre. Então, em relação diretamente às empresas, né, são produtos voltados para essa questão sensorial, né, para essa questão do descanso, da higiene do sono, né, cosméticos noturnos. Ele fala de até turismo do sono. Então, um turismo voltado para o descanso, né, para o relaxamento. Então, é uma tendência muito interessante, é uma oportunidade para o seu negócio, dependendo do seu nicho, né? E aí você vê como isso de repente se encaixa, você criar novos produtos, novas soluções para o seu cliente, que forneça para ele esse caminho do autocuidado, do descanso, sem se sentir culpado. Que eu acho que esse é um ponto, né, Rai? Eu acho que esse é o grande ponto no fim das contas, não se sentir culpado por causa desse descanso. E aí eu vou levar a bandeira de sempre, levar a bandeira de sempre. Gente, para quem não conhece a gente da primeira temporada, eu sou disléxica. Então, assim, vez ou outra, eu dou um negocinho nas palavras. Mas eu até esqueci o que eu estava falando. Levantar a bandeira de sempre da terapia. Se você sente essa. Se você precisa de terapia. Porque Se todo você é mundo um ser precisa. humano, se você é um ser humano vivendo em 2025, você precisa de terapia. É verdade, principalmente depois de janeiro. Mas justamente para tratar esse ponto da terapia de, cara, eu sinto culpa. Eu já falei isso aqui várias vezes, a gente já falou isso em vários episódios. Eu sentia muita culpa de descansar. Eu sentia muita culpa de descansar. Até hoje, às vezes, a gente se pega se sentindo, né? Sentindo a culpa disso. Gente, só um segundo, a cachorra tá tentando destruir minha parede. Vai daí, Kel. Pois o principal ponto, né, dessa tendência é essa questão de trazer esse autocuidado sem culpa, esse descanso sem culpa, da gente lembrar que descansar, como eu falei lá no início, faz parte da nossa criatividade, de melhorar a nossa criatividade, de melhorar a nossa energia para empreender. E aí você pode estar se perguntando como é que eu aplico isso na prática, o que é que isso tem a ver com o meu negócio, e é justamente o que eu falei, é como é que o seu negócio pode trazer esse elemento, pode despertar de repente até, não necessariamente criar um produto, mas trazer essa reflexão para a tua audiência.
né? Não necessariamente criar um serviço novo, uma solução nova, mas trazer essa reflexão, esse pensamento. Eu já perdi completamente a linha agora. Dá oi para as pessoas, que agora você vai embora. Você está sendo expulsa do escritório de mamãe. Tem uma gradinha ali para lhe impedir de entrar. Nem aí. Tá nem preocupado. Pronto, a primeira Para quem não está assistindo, para quem não está assistindo no YouTube, vale a pena vir ver Pandoca. Se você está ouvindo no Spotify, venha ver. Ela cresceu, o podcast viu Pandoca crescer. E como cresceu, viu que ela está enorme. Enquanto Pandoca se retira, vamos para a segunda tendência. A segunda tendência é o que a gente até comentou no início, né? Rai falou sobre o ano passado, como foi forte essa questão da nostalgia, todo mundo querendo voltar, todo mundo assim, né? Principalmente, eu acho que geração X, geração millennial, né? Millennials enlouquecidos querendo voltar para os anos 2000. Né, adultos eternamente jovens. Então a gente viu aí, principalmente pela internet, né, ressurgirem cenas de seriados que foram famosos nos anos 2000, estilo, né, moda dos anos 2000. Fala aí, Rai, jogos, enfim. Eu diria, jogos, eu diria que a primeira coisa para começar esse tema, minha maior burrice quando eu era criança era querer ser adulta. Essa foi uma frase que a gente falou muito, assim, que eu já ouvi de amigos, de colegas de profissão. Cara, quando foi que a gente... Saudades TV Globinho. Muito. Né? Então, assim, essa parte da nostalgia, e muitas empresas, né, que aproveitaram esse boom, essa volta. Então, a gente teve, por exemplo, no ano passado, um lançamento, eu confesso que eu não vou lembrar a marca, mas isso foi uma das coisas que bateu para mim do tipo, o ano 2000 de fato voltou. Mas teve uma marca que foi lançar alguma coisa e ela enviou para os influenciadores um celular da Motorola, o Flip rosinha. Não sei se vocês vão lembrar, o V3 rosa. E aí ela enviou e era o celular que as influenciadoras podiam entrar na festa. Então, assim, era um celular que tinha uma câmera, não era nada extraordinário, mas era efetivamente a ideia da festa todo mundo se desligar e participar daquele momento. Nesse ano, até agora, no início de janeiro, uma coisa que eu já vi de duas marcas, inclusive, foi lançamento de produtos na verdade, foram de duas marcas e duas ações de uma marca. Muitas coisas na cabeça de Dona Rai para falar, mas bora organizar essa bodega aqui. É muito nos 2000 isso, né? Volta a fita nos 2000 total. Botar a caneta no meio da fita e rodar, sabe? Mas, enfim, esse ano eu vi um movimento de duas marcas, uma lançando uma revista, ela, na verdade, é uma marca que dá palestras, que está nesse mundo do branding, e ela tem uma newsletter bem famosa, ela lançou uma revista, e essa revista, a função era online, mas você recebia um prêmio para o offline, né? Você recebia a revista, mas a sua função era compartilhar com 15 amigos e essas 15 pessoas assinarem através do seu link a newsletter. Então, veja como ela usou para dentro do negócio dela. Uma outra coisa que eu vi foi um lançamento de uma loja de roupas no fim do ano passado, que ela deu para quem comprava um valor X, croquis com as peças da coleção, e aí quem comprava o valor X ganhava o croquis e uma aquarela para pintar e descansar nas férias. Então ela aproveitou essa pegada do fim do ano e dessa coisa do desconectar. E essa mesma marca, agora no início do ano, fez uma coisa que, cara, isso para mim é a coisa mais nostálgica dos anos 2000 e que eu sinto muita saudade. Quem nunca foi para a praia e passou o picolé premiado?
Você tinha que comprar o picolé, aí você chupava o picolé na agonia para ver se o palitinho estava premiado. E aí ela trouxe isso para dentro do universo dela, colocando nas etiquetas. Você faz a compra e se a sua peça tiver a etiqueta premiada, você ganha um valor X na loja. E, honestamente, se a gente for parar para pensar em lógica de consumo e de negócio, você ganhou R$200, você não vai gastar só R$200. Porque você vai dizer, eu tenho. Exatamente. Então, assim, ela impulsiona ainda mais a parte do faturamento dela. Veja, essa é uma forma de você aplicar esse tipo de tendência, essa nostalgia dentro do seu mercado. É você entender como é que você pode. Primeira coisa que tem aqui, que eu não sei se você vai concordar comigo, mas é um conhecimento absurdo do seu público. Para saber o que é que vai gerar. O que vai gerar nele o desejo de comprar e participar da promoção. Além da nostalgia, porque aqui a gente usa a tendência da nostalgia como um impulsionador, mas você tem que ter mais do que isso. E acho que esse é um ponto importante da gente falar com a galera também, de que por mais que você pegue, entenda, aplique no seu negócio, não é só a tendência que vai fazer o efeito, é tudo por trás, é o storytelling do lançamento da campanha, é o seu conhecimento do público para abranger ainda mais. Enfim, são tantos pontos para falar quando chega aqui que eu fico um pouco elétrica. Sim, exatamente. É porque é empolgante, né, esse assunto dos anos 2000. Mas é exatamente isso que você está falando. Não é só a estratégia para trazer o seu cliente para comprar. É a estratégia e é principalmente a emoção por trás disso, que é o que vai gerar conexão com a marca, né? Porque se a gente parar para pensar, por que veio esse retorno aí dessa nostalgia para os anos 2000? Justamente pelo primeiro ponto que a gente falou. A gente está muito num processo de aceleração, naturalmente, pela evolução tecnológica, muito grande. Então, isso causa em nós, até inconscientemente, um certo desconforto, um certo medo. E quando a gente tem medo, para onde é que a gente quer voltar? Para o que a gente conhece, para o que é confortável, para o que nos faz, né, feliz, para o que nos faz sentir seguros. Então, essa geração aí dos millennials, principalmente, tinham nos anos 2000 essa segurança, essa tranquilidade, porque, né, pela fase em que estavam, pela vida que viviam, lá você conhecia tudo, era tudo um pouco menos acelerado, e aqui a gente não sabe o que é que está por vir. Toda hora a gente se depara com uma novidade diferente, toda hora é uma mudança, é uma tendência, e isso deixa a gente angustiado. Então, além de toda essa estratégia, o foco dessa nostalgia é justamente trazer essa conexão emocional. E aí você pensar como é que a sua marca pode promover isso, né? Como é que ela pode gerar, através dessa nostalgia, a conexão emocional com o público. E aí vale também, dentro do seu storytelling, como Rai falou, dentro dos seus conteúdos, dentro das suas campanhas, você, por exemplo, relembrar momentos da sua vida, da sua infância, que gerem identificação com o público, trazer à tona esses elementos de joguinhos, de moda, né, de música, que gerem toda essa atmosfera. Exatamente. Isso me lembrou, eu acho que lá na primeira temporada eu comentei sobre isso em relação a uma coisa que eu gosto, acho que quando a gente estava fazendo aqueles episódios que é o mais técnicos, que a gente falou de modelo de negócio, etc., eu acho que eu citei essa questão de que duas coisas são importantes para a gente constantemente. Quando a gente vai montar um modelo de negócio, é muito importante que a gente entenda as forças macro do mercado, porque eu sei que muita gente não consegue montar um modelo de negócio sozinha, não entende como é que funciona a montagem, ou tem outros profissionais que direcionam, mas só para olhar para dentro. Só que quando a gente constrói um negócio, no fim das contas, a gente está construindo para servir pessoas. E como é que a gente serve essas pessoas se a gente não olha para fora? Se a gente não olha para o mercado? Então, é uma coisa para você, se você está começando agora a empreender, primeiro, volte na primeira temporada e assistam todos os episódios. Estão disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer, onde você quiser encontrar.
E segundo, se você for construir esse modelo de negócio, olhe para fora também. E um outro ponto, que é uma coisa que eu também falo na Ressurgir, que é justamente isso que tu falou agora há pouco, é sobre as 12 forças disruptivas, que não chegam a ser algo tão grande, mas são quase como micro tendências. E uma delas é justamente falando dessa instabilidade, primeiro, da aceleração econômica, de uma ascensão emergente muito forte. A gente também está vivendo numa era de muita polarização ideológica, e essa polarização totalmente impacta o seu negócio também. E a gente vive num mundo pós-pandêmico de futuros incertos. Então, quando a gente pensa nessa coisa dos anos 2000, isso de fato é uma tendência porque a gente quer voltar para o lugar de conforto. É muito engraçado, mas se a gente perceber o termo tendência, o que é o termo tendência? É algo que vai acontecer por um período e pode voltar para depois de um tempo. Não sei se tu lembra ou se tu ouviu isso, mas na época dos teus pais, a gente ouvia, né? Ou quando a gente era mais nova e lidava ali com pessoas um pouco mais velhas, a gente ouvia, não, porque na minha época. E é mais ou menos isso. Não, isso se repete constantemente, né? Eu sei que parece coisas meio desconexas, mas quando você coloca tudo no mesmo pratinho, você olha e faz, nossa, é a mesma coisa, né? É uma questão do que você falou, né? De você estar construindo um negócio e às vezes a gente acha que tem que olhar só para dentro e a gente precisa olhar para fora, né? Precisa entender o que é que está acontecendo ao nosso redor, como é que as pessoas estão se sentindo, porque o nosso público está entre essas pessoas, a nossa persona está entre essas pessoas. Né? E para a gente vender aquilo que a gente faz, vender o nosso trabalho como forma de servir essas pessoas e de melhorar a vida dessas pessoas, a gente precisa ser empático o suficiente para estar atento ao que está acontecendo com elas. Né? Então, eu acho que se eu pudesse falar a maior tendência de todos os tempos e que vai sempre se repetir é você aprender a se colocar ou a se enxergar, ou enxergar, na verdade, não é nem se colocar no lugar do outro, sabe? É enxergar o outro. Porque nem sempre a gente consegue se colocar no lugar do outro. É entender de pessoas. Eu acho que uma coisa que eu acho que, cara, acabou de vir na minha cabeça agora. Mas se tem uma coisa que eu acho que a gente pode resumir muito em empreendedorismo, é que empreender é você precisa entender de pessoas. Porque você precisa entender de pessoas para lidar com os seus funcionários, os seus fornecedores, o seu público, principalmente. Então, todos os stakeholders que envolvem a marca, de alguma forma, estão conectados a pessoas. E a gente precisa entender e saber lidar com pessoas. Muito, muito forte. E isso não é algo que se aprende só estudando, é algo que se aprende vivendo. Né? É algo que se aprende vivendo. Então, por isso que é tão importante a gente cada vez mais entender quem são as nossas parcerias, quem são as nossas relações, quem a gente quer que seja cliente, né, da nossa empresa, quem é que a gente quer atender, quem são essas pessoas, o que é que elas esperam da minha marca, o que é que elas precisam. E a gente aprende isso no dia a dia. Né, fazendo o que precisa ser feito, entrando em contato com as pessoas, observando, parando de achar que a gente sabe de tudo e estando atento às tendências também. Né? E aí eu acho que essas foram, né, Rai, as principais tendências que a gente quis trazer do relatório da WGSN, acertei agora. Né? Mas aí eu acho que a gente já entra naquele ponto de. Acho que a importância de entender essas tendências a gente já meio que falou aqui, né? Mas eu lembro que você tem um exemplo daquele caso do formato dos posts do Instagram. Lembra que você conversou comigo sobre isso? Lembrei. Acho que isso vai ilustrar muito bem várias coisas que a gente falou aqui. Eu não sei se vocês assim, viram, mas recentemente teve a polêmica da mudança da estrutura dos posts do Instagram.
Antes a gente tinha um formato 1080 por 1080, que era aquele formato quadradinho. A gente podia postar em outros formatos, 1080 por 1355, 1080 por 1920, que era o formato Reels. Mas no feed aparecia o 1080 por 1080. E aí as pessoas, elas se apegavam muito a esse formato, principalmente a galera que gosta de um feed mais organizado, mais bonitinho, coisas desse gênero. E aí, recentemente, o Instagram, entendendo a mudança de consumo e também como um direcionamento de para onde o negócio deles está indo, né? Eles fizeram uma mudança no feed. Eles botaram agora, quando você abre ali o feed, ele está mais clean. E aí a gente pode até entrar rapidamente nisso, né? Que o minimalismo é uma tendência que veio crescendo e isso também impactou no Instagram agora há pouco. Eles limparam algumas coisas, subiram outras, enfim, organizaram de jeito diferente. E no feed eles trouxeram os posts que eram 1080 por 1080, agora são 1080 por 1355. E isso gerou uma comoção coletiva de desespero. Eu lembro que eu vi um threads, Kel, que a menina dizia assim: é uma coisa que mais os meus clientes me elogiavam era pela minha estética do feed. E agora, com essa mudança, o meu feed tá todo, eu vou dizer uma palavra aqui, todo cagado, tá todo errado, tá todo com problema. E aí, eu acho que é interessante a gente parar e dar uns passinhos para trás e observar. Eu, particularmente, não tive um impacto em relação a isso. Eu, como uma boa designer, gosto de um feed um pouco mais bonitinho, mas eu também não sou totalmente apegada a isso. Só que, desde quando o Instagram lançou a possibilidade de fazer um post 1080 por 1355, eu disse, eu vou fazer. Porque a minha primeira cabeça, o meu primeiro pensamento foi, todo mundo faz 1080 por 1080. Então, quando você está rolando no Instagram, você está vendo o mesmo formato, do mesmo tamanho. Se eu faço um 1080 por 1355, vai ocupar mais o espaço da tela. Então, vai chamar mais a atenção. Então, essa sempre foi a minha primeira sacada, assim. E aí, depois, quando a gente observa a evolução de TikTok, e aí Reels do Instagram, o posicionamento, o consumo maior de vídeos rápidos, que também está declinando, mas é uma tendência ainda que vem emergindo. Então, quando você vê tudo isso, eu fiz, cara, 1 hora o Instagram vai mudar esse feed. E isso aconteceu. Demorou mais do que eu esperei que fosse acontecer, honestamente. Eu achei que essa mudança ia vir uns 2 anos atrás. Mas é uma adaptação do Instagram observando o mercado de consumo. Então, isso aqui é um ponto de negócio. Observar essas tendências desde o começo faz com que lá na frente você não tenha o problema dessas pessoas que fazem um feed aesthetic e aí caga tudo porque mudou o formato. Então, realmente essa questão. Estou olhando aqui para baixo para ver se eu estou esquecendo alguma coisa que eu anotei várias coisas para falar sobre isso. Mas é exatamente isso: você identificar a tendência, ver se isso é uma oportunidade para você e se manter persistindo naquilo. Porque eu comecei a fazer isso, a gente estava na pandemia. Assim, 2020, olha quando veio mudar, 2025. Foi no fim de 2024 ou foi no início de 2025, que é o que janeiro para mim. Tu lembra? Cara, assim, Acho que foi eu no... já uso post que não é o quadradinho há tanto tempo também que, sinceramente, não faço ideia. Mas veio muito forte do final, eu acho que do finalzinho de 2024 para agora. 2024, né? E aí, o que é que o Instagram fez? Veja, aqui eles estão também entendendo o consumidor, porque aí veio aquela enxurrada de reclamações. Eles avisaram que vão ter mais algumas mudanças. O Instagram ele já é conhecido por fazer mudanças a bel prazer, sem avisar nada. E como isso deu muito bafafá, eles emitiram não é uma nota, né? Mas eles botaram um post explicando mais especificamente o querido, que é responsável técnico, eu esqueci o nome dele agora, Adam Mosseri. Nossa. Ele
ele colocou lá um post dizendo o que é que eles pretendem fazer para o futuro. Então, eles pretendem permitir com que as pessoas editem a grade desse post 1080 por 1355, editem a grade para poder voltar a deixar no padrão que era anterior. E aí ficar bonitinho como a galera quer. Então, essa foi uma coisa que eles fizeram. Uma outra coisa que eles fizeram foi lançar mais uma novidade. Eles querem tirar os destaques da bio para deixar mais clean. Então, aqui a gente tem, minimalismo, mais uma vez, para jogar para o feed. Então, vai ficar o feed do Instagram, onde aparece tudo seu, e do lado vão ficar os destaques. Então, eles já anunciaram isso. Na minha humilde opinião, eu acho que isso ainda é uma coisa que não é certeza, sabia, Kel? Eu acho que eles jogaram justamente para sondar a opinião do público sobre isso. Eles jogaram para ver se vai ter muita rejeição ou se a galera vai ter muita rejeição, como é que a galera vai ficar. Eles também anunciaram algumas outras pequenas coisas. Eu estou abrindo aqui o Instagram para ver se eu acho o post, porque eu não me lembro mais. Mas eles anunciaram também algumas outras pequenas coisas aqui, achei. De, por exemplo, você conseguir puxar, editar o próprio grid do feed. Você consegue puxar posts lá de baixo para cima. Você consegue organizar do jeito que você quer os seus posts, justamente pensando nesse feed mais aesthetic. E aí isso me faz refletir sobre, cara, tá tendo tanto pedido, teve o bafafá e teve tanto retorno sobre isso, que me vem mais uma vez aquela coisa do quanto o Instagram tá querendo pinterizar o feed. Porque a sensação que eu tenho é justamente que eles estão tentando deixar as coisas sempre muito bonitas, muito organizadas, atender muito esse público. Mas, ao mesmo tempo, e aqui é onde a gente entra num assunto que nem está escrito aqui, eu vou falar agora, que eu vou ficar surpresa, mas é na esquizofrenia da marca, né? De tentar fazer tudo para agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém, porque, como marcas, a gente não agrada todo mundo. Foi ótimo você falar, porque na verdade você estava falando, e eu estava lendo aqui o próximo ponto, que é sobre a questão que teve recentemente, né, a queda de 12 horas, eu acho, do TikTok. E Foi aí, mesmo. nesse meio tempo, enfim. E aí, nesse meio tempo, o Instagram anunciou uma ferramenta de edição. O TikTok, para quem não sabe, tem o CapCut, né, que é uma ferramenta de edição maravilhosa, usada por 99, Meio mundo. né? Meio mundo. E aí o Instagram provavelmente já estava montando essa sua ferramenta de edição, ou não, né? E simplesmente anunciou que ia lançar, seu negócio está pronto, só porque o TikTok caiu por algumas horas. E o CapCut junto, né? No caso lá nos Estados Unidos, né? E assim, cara, até que ponto isso é uma coisa estratégica? Porque, sinceramente, não acredito que seja. Eu acredito que é simplesmente uma reação a alguma coisa que aconteceu. E eu acho que esse é Uma um ponto reação muito assim. importante para a gente trazer para as empreendedoras. Você está reagindo às mudanças, às tendências, ou você está tomando suas decisões com base, né, no que você vem vendo, vem estudando de forma um pouco mais estratégica, que é o que Rayane falou aí, o pensamento que ela teve quando ela viu que o Instagram abriu aquela possibilidade de um novo formato de post e ela já olhou lá para frente. Então, é treinar esse olhar, essa visão, né, para você reconhecer as tendências e começar a perceber se isso cabe dentro do seu negócio, como você pode se adaptar a isso, para você não ficar naquela loucura, meu Deus, mudou tudo e agora? Eu tenho que fazer assim, né? Gera ansiedade, gera decisões que podem levar a grandes problemas. E pegando isso daí, que é uma coisa que, pronto, essa questão. A gente está olhando agora para o Instagram e está vendo, agora você pode mudar a ordem do feed, agora você pode mudar a escala da imagem para ficar mais adequada. E aí eu disse, não, tá me parecendo um pouco de uma pinterização, no sentido de vir do Pinterest, né? Porque no Pinterest você tem essa coisa mais estética, e aí tá me parecendo um pouco essa tendência de vir para o feed. Parece.
Mas a minha primeira reflexão em relação ao meu negócio é: vale a pena eu entrar nessa neura de ter um feed estético? Vale realmente? Eu vou querer, eu vou dar conta? Não. Para mim, para o meu negócio, não faz sentido ficar horas fazendo artes belíssimas, hora gravando vídeos, editando os mínimos detalhes das cores. Por quê? Porque não faz sentido para o meu negócio, porque o meu negócio não acontece só ali. É muito mais do que aquilo ali. Então, se isso realmente vier no longo prazo, eu não vai ser uma tendência que eu vou aderir, diferente do 1080 por 1355, que é uma coisa mais tranquila de se fazer, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu não vou aderir. Então, é pensar nisso. Poxa, deixa eu avaliar isso aqui. Tá tendo essa mudança. Nossa, isso parece isso aqui. Desde agora, deixa eu tomar uma decisão. Eu vou ou eu não vou? O Instagram, ele tem essa tendência a uma... eu tô com esse assunto relativamente fresco na minha cabeça, porque eu dei essa semana várias sessões de posicionamento de marca. E aí, na sessão de posicionamento, eu falo sobre as doenças de marca, né? E aí tem a esquizofrenia e uma outra é a hipermetropia, que é quando você para de olhar para a sua marca e só olha para os movimentos do mercado e tenta lançar produtos em relação a esses movimentos do mercado. E aí, o Instagram ele é muito disso. Ele tinha lá um aplicativo só de imagem, aí veio o Snapchat. Aí eles tentaram comprar o Snapchat, aí eles não conseguiram, eles criaram os stories, que era um terror no início, os stories travava demais. Aí eles não conseguiram. Aí eles lançaram a DM. Aí a DM competia teoricamente diretamente com o WhatsApp, ou nos Estados Unidos eles não têm um costume muito grande de usar o WhatsApp, eles usam mensagem. E competia diretamente com as mensagens. Eles tentaram comprar o WhatsApp. Aí o WhatsApp se vendeu. Agora o WhatsApp é da... Agora não, já faz um tempo, né? Mas é da Meta. Aí teve o TikTok na pandemia que viralizou. Aí eles tentaram comprar o TikTok. Aí o TikTok não se vendeu. Aí eles criaram Reels. Há muito tempo, dentro do próprio Instagram, você já vem vendo eles lançarem ferramentas de edição de vídeo, de edição de imagem. E aí você vê que eles estão tentando, de alguma forma, cara, essa ideia de colocar legenda. Quanto tempo a gente pedia legenda? E aí lançou-se uma ferramenta externa e eles não gostaram. Aí botaram a legenda dentro, só que eu acho que eles precisaram se destacar ainda mais. Aí, ok, para superar o CapCut, a gente vai criar o Edit, que é a nova ferramenta. Então você observa as evoluções do Instagram, do mercado. É realmente porque eles estão olhando também para dentro e pensando em qual tendência eles vão adotar? Não. E sabe o que é que acontece? Eu estou vendo esse ano uma saída em massa da plataforma. Eu não estou dizendo que o Instagram vai acabar tal qual o Orkut, tal qual o MSN Saudade, mas que eles estão tendo uma perda significativa por uma tentativa de abraçar todos os públicos. Então é que a gente tem uma mistura de esquizofrenia de marca com hipermetropia. E aí, isso ficou muito claro para mim quando eu voltei a dar mentoria agora, dia 15 de janeiro. E, cara, todas as minhas mentoradas que olharam para mim e disseram: Rai, eu acho que eu quero ir para outro lugar além do Instagram. Isso é uma coisa que eu sempre falei para elas, mas assim, tá bom, deixa eu me estabelecer no Instagram primeiro. Mas todas elas me disseram isso. Rai, eu abri uma conta no TikTok. Rai, eu tô pensando em fazer um site. Rai, o Pinterest é válido para mim. Isso me chamou muita atenção, o quanto a galera tá cansada. E isso trazendo para a realidade das marcas, da sua marca, de você que está ouvindo, vai gerar um cansaço. Se você ficar constantemente nessas mudanças desesperadas, tentando sempre olhar para os seus concorrentes e não para você, as pessoas vão cansar de você. Muito provavelmente. Eu acho que Fiz quase um monólogo agora, desculpa. Não, não, mas é isso mesmo. Tem que falar. Tem que falar. Eu acho assim que é muito o que você estava falando. Com todo esse movimento do Instagram, tem cansado as pessoas. As pessoas têm perdido a credibilidade na plataforma. E isso tem gerado nelas um sentimento de, cara, não adianta o que eu faça, não importa o quanto eu me dedique, eu nunca vou crescer aqui nessa plataforma.
né? Então, é meio que, lançou, você nem vê muita badalação quando lança agora uma atualização, porque é todo tempo mudando coisa. As pessoas não têm tempo de se adaptar. E aí, exatamente o que você falou, elas estão saindo em massa. Eu não digo nem deixando os seus perfis, mas elas estão olhando com mais carinho, investindo em outras plataformas, como o TikTok, por exemplo, que é uma coisa assim que facilita principalmente o dia a dia da empreendedora para criar conteúdo, né? Porque eu posso estar aqui falando com você e estou ao mesmo tempo criando um vídeo no TikTok. Então, sabe, exige um pouco menos de trabalho, de edição, de estruturação do conteúdo, né? De ficar aquela coisa aesthetic, bonitinha. O TikTok não tem isso. O TikTok é no cru, minha filha. É você ali vivendo e botando na internet, que era a intenção inicial do Instagram também. Né? O Instagram, óbvio, ele começou com fotos, mas eram fotos dos seus amigos, fotos do seu prato de comida, e não era uma coisa produzida, elaborada. E aí depois, quando vieram os stories, que no Snapchat era uma coisa vive e posta, faz e posta, né, muito natural, muito orgânica, quando entrou para o Instagram também se tornou essa coisa de aesthetic, né, essa coisa enfeitada, né? Aesthetic, estética, essa coisa Estético. enfeitada. Então parece que tudo que vai para lá, tudo que eles colocam lá, toda a atualização traz essa bagagem. Isso cansa as pessoas. Ninguém aguenta mais. Tudo vira instagramável. É, Você tudo vai fazer, instagramável. cara, pessoas com pontos físicos. O que eu já ouvi de amigos, colegas, arquitetos, engenheiros, dizendo: nossa, negócio agora eu vou fazer um projeto, eu quero um ambiente instagramável. Uhum. E aí, cara, uma rápida coisa que a gente pode parar e pensar, eu quase que derrubo o fone de ouvido que me vê, né? Esses ambientes instagramáveis, o quanto vale a pena pela experiência do cliente? Porque eu já fui em muito ambiente instagramável, que a experiência do cliente era uma bosta. Era ruim. Exatamente. Que não me dá vontade de voltar. Então, fixe isso na sua cabeça. O seu ambiente instagramável não vai superar a experiência que o seu cliente teve. Se for ruim, ele não vai querer voltar. Porque, da mesma forma que uma coisa que a gente sempre alerta para as nossas mentoradas, e a gente sempre fala aqui no Instagram, a gente fala aqui nos episódios do podcast, que o perfil na rede social não é o seu negócio, qualquer que seja a rede social, começou essa onda de ter ambiente instagramável e parece que muitas empresas esqueceram de cuidar dos pilares dentro da experiência do cliente, que não é só o ambiente ser bonitinho para tirar foto. Né? Então parece que tem uma inversão que agora essa bomba está começando a estourar porque ninguém aguenta mais. Então, trazer essas tendências e trazer esses comentários aqui para esse episódio foi também na intenção de fortalecer algo que é muito da nossa essência, da essência do nosso trabalho, de negócios sólidos de verdade, de negócios construídos sobre bases firmes e não sobre auê. Né, sobre conceitos, né, sobre estruturas fortes. É isso que a gente quer trazer. E dentro dessas tendências a gente vê muita coisa legal que a gente pode aproveitar, mas vê também muitos aprendizados, inclusive com empresas que deveriam estar ensinando para a gente. Olha, veja só. Bem, eu parei para olhar agora e eu vi que estamos a 53 minutos de episódio. Kel, pouquíssimos episódios desse podcast a gente conseguiu bater a nossa meta de 1 hora. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Corta para o próximo episódio a gente passar do tempo. 1h30. Mas ainda tem, antes da gente ir embora, nosso querido quadro Histórias de Pira. Inclusive, fica aqui, vocês querem uma vinheta para esse quadro ou não? Me digam. Botem aí nos comentários para a gente ver se a gente vai providenciar. Eu percebi que Panda já se manifestou. Eu acho que ela quer uma história de pira. Eu ouvi um latido ao longe. Bem, tu lê daí, Kel? A história de hoje. Com Olha certeza. aí. Ela quer que você leia também. Ela confirmou.
Ela confirmou. Adoro. Então, vou ler daqui, né? Vamos ver que história foi essa. Mais uma vez, aproveito para lembrar: enviem suas histórias. Nós contamos de forma anônima. Se você quiser, a gente emite alguns. Emite. Tô eu agora trocando as palavras. A gente omite alguns detalhes, tá? Para não identificar pessoas, lugares e empresas, etc. Mas a gente adora receber essas histórias, porque geralmente rende boas risadas e reflexões. Histórias de pira. Eu fui convidada para ministrar aula na faculdade. Estava ansiosa e feliz, tinha preparado todo o material. No dia cheguei com antecedência, cabelo feito, roupa caprichada, um escarpão, chique demais, toda linda. Mas ao entrar na faculdade, algo inusitado aconteceu. O salto do sapato caiu, meu Deus. Isso mesmo, simplesmente deslocou. Fiquei sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que eu ia paralisar. Desesperada, saí da faculdade, fui correndo procurando uma loja de sapatos e entrei na primeira que vi. Geralmente é a mais cara. Peguei um, Peguei um em que acreditava combinar com minha roupa e cheguei na aula pingando de suor, o cabelo bagunçado, no vento e 40 minutos atrasada. E eu acrescento, mas o salto estava lá. Intacto. Era outro, mas tava lá. Porque ela começou a história com o cabelo feito, toda cheirosa, toda É, arrumada, terminou sem nada disso, caprichadíssimo. mas com o salto. O salto É estava sobre lá. isso. E é isso que importa. Digo eu, que quase Eu não uso. acho. Eu acho, primeiro, eu quase não uso salto. Quando eu uso salto bem baixinho, assim. Eu sou uma senhora, né? Minha coluna dói logo. Mas eu uso. Minha época de usar, eu já tive os meus saltos assim, escarpões belíssimos, gigantescos, que até hoje eu me pergunto como é que eu me equilibrei em cima daquela coisa. Mas eu acho que, honestamente, eu ia fazer graça dessa situação. Eu acho que o meu perfil é muito mais um entrar na sala, e gente, tudo bem? Seguinte, meu salto Com quebrou, então vocês vão ter certeza. uma professora descalça e seguir o baile. Mas assim, o que importa é que no final das contas o salto tava lá. Eu lhe vejo fazendo muito isso. Eu acho que eu também ia, querida, ativar o arquétipo da No comediante rumo, do mundo da. nossa, vamos lembrar do rumo? No rumo, tu lembra? Eu tinha comprado um sapato pro rumo. E era um sapato usa flex, ok. Então era para ser confortável. Um saltinho baixinho. E simplesmente o sapato começou a doer a lateral do meu pé. Inclusive, ele não faz isso mais hoje. Mas ele começou a doer a lateral do meu pé. E eu tava em pé dando conteúdo ali no rumo. E, cara, eu não tava aguentando. E aí, na primeira pausa para exercício, né, para as atividades que a gente fez, eu olhei para todo mundo e disse: gente, me vejam pela última vez completamente montada que eu vou tirar os meus sapatos. E tirei belíssimamente, fiquei andando descalça, eu tava de meinha, fiquei ali com a meinha soquete transparente, aquelas bem fininhas, andando, conversando, tirando dúvida. Quando foi para tirar foto, eu botei-lhe o sapato de novo. Mas é isso, assim. E a Usaflex nunca vai nos patrocinar. Enfim, o episódio rendeu uma belíssima risada. Isso, amouras. Que bom. Encerramos mais um episódio, né? E o primeiro da segunda temporada. Tô muito feliz, Raitu. Eu também. Fiquem com a gente aqui, que vai ter muita coisa legal, muita coisa nova que a gente está trazendo. Eu vou soltar um spoiler aqui sem a ordem de Kel, mas amouras que pensaram um dia em fazer o rumo online, se preparem. Parei, juro, parei. E a gente conversa muito mais sobre isso, mas eu estou muito feliz de ter voltado. Estava morrendo de saudade desse espaço confortável, desse ambiente de conversa sobre negócios, mas é uma conversa, né? Então eu estou muito, muito, muito feliz. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Até o próximo episódio. Beijo para vocês.
Tchau, tchau!